Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, e nós estamos no 19º dia do nosso propósito de jejum e oração, o jejum da vitória. Mais de 19 mil igrejas, espalhadas por todo o Brasil, estão empenhadas nesse propósito de oração e jejum pela nossa nação. Juntamente com esse propósito de oração pelo Brasil, nós também estamos colocando o nosso propósito pessoal. E Deus tem abençoado e atendido cada uma das pessoas que estão firmes nesse propósito. Temos ouvido muitos testemunhos de bênção e de vitórias alcançadas. Por exemplo, hoje, sob a orientação da nossa igreja, nós estamos orando por perdão. Por perdão. E a palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazeis também. Olha o que ele está falando. Nós precisamos perdoar as pessoas. E perdoar como Cristo nos perdoou. Nós não merecíamos o perdão de Jesus. E mesmo assim Ele nos perdoou. Às vezes nós nos achamos no direito de não querer perdoar as pessoas, porque nós achamos que as pessoas não merecem o nosso perdão. Se Jesus pensasse o mesmo de nós estaríamos mortos. Mas Ele nos perdoou. Então nós precisamos também perdoar as pessoas, liberar perdão sobre as pessoas, orar para que Deus nos perdoe, para que Deus perdoe os pecados da nossa nação. Nós estamos fazendo isso nesse dia. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a última oração do dia. Lembre-se de fazer isso, porque isso vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida daqueles que precisam do seu perdão também. Dentro da nossa leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, nós estamos lendo o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos. O sábio Salomão passou muitos conselhos no livro de Provérbios. E nós decidimos que nós vamos ler os 31 capítulos do livro de Provérbios. E Deus ele vai falar conosco, vai nos ensinar através desses conselhos. Hoje nós vamos ler o capítulo 19. Medita aí na tua casa. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, vou ler apenas um versículo. Mas você vai meditar na palavra aí na tua casa. E Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. O Espírito Santo de Deus vai colocar essa palavra dentro do teu coração. E você vai colocá-la em prática. Porque isso é o que faz a diferença nas nossas vidas. Então vamos à nossa leitura. Provérbios capítulo 19. Quero ler aqui o versículo de número 17. Provérbios 19, 17. Diz assim, o que dá ao pobre empresta a Deus, e este lhe pagará o seu benefício. Mais uma vez, o que dá ao pobre empresta a Deus, e este lhe pagará o seu benefício. Interessante esse versículo. Se você se lembrar um pouquinho de tudo que nós já lemos até aqui agora, no livro de Provérbios, você vai ver que muitas vezes Salomão, ele nos aconselha a nós não emprestarmos as coisas, principalmente o nosso nome. Ele fala da importância de nós não sermos fiadores de ninguém, porque senão você está na mão dessa pessoa. Então ele aconselha a você não emprestar o seu nome a ninguém. E aqui nesse versículo, ele fala assim, aquele que dá ao pobre. Ele não está falando daquele que empresta ao pobre.
mas aquele que dá ao pobre, aquele que se compadece do pobre, aquele que ajuda o pobre, ele está emprestando a Deus. Esse homem, Salomão, esse homem sábio, ele ensina para nós que a única pessoa que nós podemos emprestar alguma coisa é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós ajudamos o necessitado, o pobre, nós estamos emprestando a Deus, ou seja, nós passamos a ter um crédito com Deus. E quando nós temos crédito com Ele, no momento que nós mais precisarmos do socorro de Deus, Ele vai ser o socorro bem presente que nós precisamos. Se você procurar na Bíblia, na palavra de Deus, você vai ver que muitos homens de Deus, que tiveram a sua vida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, eles tiveram crédito com Deus. E no momento que eles mais precisaram, Deus veio em favor desses homens. Eu me lembro da história do rei Ezequias, que certo dia ele estava doente, na sua casa, acamado, e ele recebe a visita do profeta. E o profeta veio e disse para ele: olha, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O profeta vira as costas e vai embora. E aquele homem deitado na sua cama, a Bíblia diz que ele virou para o canto da parede e ele fez uma oração. E nessa oração, ele falou com Deus: meu Deus, lembra de tudo que eu já fiz pelo Senhor. Se você conhecer a história de Ezequias, você vai ver que quando ele assumiu o trono daquela nação, ele tentou, ou ele consertou, tudo que o seu antecessor tinha feito de errado. Tudo que Acais, o seu pai, tinha feito de errado aos olhos de Deus, para aquela nação, ele chegou e ele consertou. Acais abriu as portas para que a idolatria entrasse na nação. Ele abriu as portas para que os cultos pagãos entrassem naquela nação. Até roubar os tesouros do templo ele roubou. E quando Ezequias assume, ele faz uma limpeza. Ele coloca a casa em ordem. E o nome de Deus é glorificado através da vida dele. E isso fez com que aquele homem tivesse crédito com Deus. E quando aquele homem mais precisou, ele chega diante de Deus em oração e ele fala: meu Deus, lembra o que eu fiz pelo Senhor. E Deus deu àquele homem mais 15 anos de vida. Deus mudou a situação daquele homem. Deus virou aquela situação de morte. E Deus deu mais 15 anos de vida para aquele homem. O que é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite? Nós precisamos ter crédito com Deus, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida o dia que nós mais estivermos precisando. Ele vai ser o socorro bem presente no momento da angústia, se você tiver crédito com Ele. Tenha crédito com Deus. Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Continue lendo aí na tua casa. Provérbios capítulo 19. Deus vai falar com você de uma maneira sobrenatural e tremenda no nome de Jesus. Amanhã nós vamos meditar em Provérbios capítulo 20. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até amanhã no nome de Jesus. Fique na paz e uma boa noite.